e eu tive a graça de ter a oportunidade dela ser a minha primeira namorada, noiva e única esposa. Depois que eu casei em 2017, Deus prosperou a minha vida em todas as áreas. Me lembro que quando eu marquei a data eu não tinha nada, nem onde morar, mas Deus fez tudo. 2019 para 2020, antes da pandemia, a minha esposa entrou em um comércio e Deus tomou a vida de um senhor de idade que estava na porta, dizendo que via ela segurando uma bebê em seus braços. Minha esposa, muito emotiva, voltou para casa chorando e me contou. E é engraçado que em 2020 a gente ficou sabendo que este senhor, ele acabou falecendo em decorrência da Covid-19, da pandemia, mas é engraçado que a palavra que saiu da boca dele continuou viva. E em 2022, dia 7 de março, a gente estava segurando a nossa maior promessa, nossa maior bênção, que é a minha princesa Lara. Esses dias eu postei, bispa, no Facebook e no Instagram, que eu sou um homem de sorte. Tenho 2 mulheres. A Laís mudou a minha vida e a Lara me deu uma nova razão de viver. Não sei se você pode, mas se você se alegra pela minha família, aplauda Jesus, por favor. Por gentileza, você que trouxe a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 9, é o texto que o Senhor colocou no meu coração. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 9. Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 9, versículo de número 14 adiante. Eu gostaria de meditar e refletir com vocês, tendo a certeza que Deus tem algo ao meu e ao teu coração. Marcos 9, versículo 14, todos acharam? Estarei lendo para não tomar tempo, porque tempo é precioso. Marcos 9, 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele, Jesus, o saudaram. Perguntou aos escribas dizendo: que és que discutis com eles? E o em meio à multidão respondeu dizendo: Mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo e surdo, e este onde quer que o apanha, despedaça os dentes e ele vai se definhando, se secando. Eu roguei aos teus discípulos para que expulsassem, mas não puderam, não conseguiram, não obteram êxito. E Jesus respondeu aos discípulos dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão continuar sofrendo? Trazei-mo, em outras traduções, traz o jovem, traz o garoto, traz o teu filho para mim. E trouxeram-lhe, diz a palavra de Deus. E quando o menino viu a Jesus, logo o espírito que agia sobre ele se agitou com violência e ficou, se agitou com violência. Versículo 21, e perguntou o pai do garoto dizendo: há quanto tempo lhe sucede isto? E Jesus disse: desde infância. Versículo 22, e muitas das vezes tem lançado no fogo e na água para tentar destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu dizendo: se tu podes crer, na minha presença tudo é possível ao que crê. Nossa, eu vou ler isso aqui de novo, é muito profético com um silêncio desse. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, na minha presença tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, respondeu dizendo: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno, sai dele e não entre mais nele, ou não entre nunca mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele tinha morrido. Verso 27, eu encerro. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele
se levantou. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Todos me acompanham? Todos estão aqui? Me empreste a sua atenção, eu serei muito breve, muito objetivo, porém serei profético para a tua vida. Meus irmãos, o que me parece dentro de uma visão bem clínica espiritual é que o texto que lemos, ele se acomete, ele começa dentro de um lar, de uma residência, saber de uma casa. A Bíblia não é específica em dizer quantas pessoas moram nessa casa, e dentro de ponto de vista bíblico, ao meu ver e ao teu ver, pouco importa quantas pessoas residem neste lar, porque o que vale é a informação que a Bíblia está dizendo, e o que a Bíblia diz já é suficiente. O texto vai tratar de um pai, vai tratar de um filho que parecem que residem nesta casa. O texto não diz o nome, a idade, o CEP, de onde veio, de onde vai, o grau de escolaridade ou o grau de relevância que exerce na sociedade. A Bíblia trata de um pai, a Bíblia trata de um filho que vive uma realidade existencial pertencente na vida de muitas pessoas, e quando eu falo muitas pessoas, eu incluo o século que nós estamos vivendo, ou melhor, o mundo pós-moderno. Eu digo isto pois a Bíblia vai dizer, bispa, que todos os dias desce um espírito maligno, e esse espírito maligno vai se apoderar da vida desse garoto, ao ponto de fazer ele se definhar, ranger os dentes, se contorcer e ficar totalmente destabilizado. O texto também vai dizer que o espírito é tão maligno que lança o menino no fogo e na água para tentar o destruir. O que eu preciso mostrar para vocês é que esta casa é uma casa que está sendo regida por hostes espirituais da maldade. Então perceba que dentro de um contexto atual, é um pai que não pode dar 10 passos de casa até uma padaria, olhe para cá, e comprar 10 pães e 1 litro de leite, porque se ele vai, não sabe se encontra o filho vivo no caminho da volta. É isso que eu quero conectar em você. É um pai que, com certeza, se fosse CLT, trabalhasse em uma empresa, ele já tinha batido na porta do RH e pedido demissão. Por quê? Porque se ele não cuida do filho em tempo integral, ele não sabe se encontra o filho vivo quando volta para casa. Então perceba que é uma realidade caótica, uma realidade demoníaca, uma realidade diabólica, ao ponto desse pai não conseguir mais viver. Afinal, muitas pessoas vivem, outras pessoas sobrevivem. Esse pai não está vivendo, este pai está sobrevivendo. E dentro de um contexto caótico, diabólico, demoníaco, sem saída, esse pai agora já tentou de tudo, de todas as alternativas, e nada deu certo. Então para ele o que lhe resta é pegar o filho dele, a qual ele ama, a qual tem o mesmo DNA, o mesmo sangue que ele, e sair errante pelas ruas, pelos valados, cruzando becos, vielas, avenidas, em busca de uma resposta que lhe assola, e ele precisa de uma solução para determinado problema e circunstância. E aí o texto vai dizer que, não me pergunte como, ele pega o menino, quem sabe dá uma chave de braço, o menino está agitado, o diabo que está agindo na vida dele, o menino se sacode, se atrofia, grita, e o pai vai arrastando no meio das ruas. E de repente o texto bíblico vai dizer que este pai vai avistar uma grande multidão. Repita comigo, grande multidão. Todas as vezes que a Bíblia diz grande multidão é porque o escritor não teve a capacidade ou a oportunidade de contar quantas pessoas tinham. Eu não sei quantas tinham, mas uma certeza eu tenho. Por quê? Porque a Bíblia que está dizendo era uma grande multidão. Não basta ser grande, é uma multidão que concorria, que discutiam uma com as outras, ou seja, havia um falatório, um disse-me-disse, quem era melhor, quem tinha um grau social mais adequado, quem estava numa posição mais elevada, ou seja, havia uma discussão, um falatório, uma fofoca, uma intriga, e no meio de um contexto de uma multidão que concorre, que briga, vem um pai de um contexto totalmente diferente, com um filho endemoniado nos braços, e o texto vai dizer que este pai vai avistar no meio de uma grande multidão um alguém. Isso aqui me arrepia, porque este alguém que estava no meio da multidão tinha uma fama, e pergunte qual. Diziam que quem ia até ele cego, voltava para casa enxergando.
Diziam que quem ia até ele surdo voltava para casa dizendo que ouviu as tuas palavras e as tuas maravilhas. Diziam que quem ia até esse alguém mudo voltava para casa com um cântico de louvor na boca. E quem é esse alguém? Esse alguém é o mesmo alguém que está em nosso meio, e o nome dele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então perceba que enquanto uma multidão concorre, discute, disse-me-disse, falatório, alguém vem de fora, de um contexto totalmente diferente, de um contexto caótico, demoníaco, e o texto diz que esse pai vai avistar Jesus no meio da multidão. Quando o pai avista Jesus, para o pai não vale mais o que tem em seus braços. É como se o pai largasse o filho no meio do caminho, saísse correndo, não me pergunte como, rompesse uma multidão, saiu dando braçada, cotovelada em todo mundo que estava pela frente. E o texto diz que quando ele avista Jesus no meio, ele se lança aos pés de Jesus e faz algo que eu achei memorável. E pergunte o quê? Ele se lança e reconhece Jesus como mestre. Perceba que se você estudar os evangelhos, você vai entender e compreender que todas as vezes que alguém foi até Jesus e reconheceu ele como mestre, ou como rabi ou raboni, ele parou tudo o que estava fazendo para ouvir o clamor de quem estava ali já. Perceba, enquanto uma multidão concorre, discute, fala alto, fofoca, disse-me-disse, alguém vem de fora, avista Jesus, se lança aos pés e reconhece ele como mestre. O que eu quero que você perceba é que não adianta ele falar mestre, ele precisa colocar para fora o que ele está sentindo. Ele não fala o nome dele, não fala a sua idade, não fala onde mora, não fala de onde veio, porque o que ele carrega o sufoca demais. E já que ele está aos pés de Jesus, ele precisa expor o que está acontecendo. E ele fala: mestre, está vendo aquele garoto ali? É meu filho, meu herdeiro, mesmo DNA que eu, e o sangue dele é o mesmo sangue que corre nas minhas veias. Mas o que tem? Todos os dias desce um maligno em casa, lança no fogo e na água para tentar o destruir. Eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. O pouco que eu tinha guardado das minhas finanças, eu investi em tratamento e nada deu certo. E tem mais. Está vendo esses garotos que andam com você, Jesus? O que tem eles? Os discípulos? Sim, os discípulos. Eu entreguei o meu menino na mão dos teus discípulos. E sabe o que eles puderam fazer por mim, pelo meu filho e pela minha casa? Absolutamente nada. Perceba que o pai coloca para fora e está dizendo o que está acontecendo. Só que Jesus não está apenas ouvindo o relatório do pai. Jesus está vendo que a condição do menino é verídica. Por quê? Porque tudo que o pai está falando, Jesus está. Porque uma coisa é ouvir dizer, isso remete a disse-me-disse, a fofoca. Outra coisa é contemplar com os próprios. Jesus está vendo que tudo que o pai está falando tem sentido, tem veracidade. Ou seja, Jesus olha para o menino, Jesus escuta o relato do pai, e o pai ainda diz: os teus discípulos não puderam fazer nada por nós. Jesus toma a palavra e de uma forma branda vai dissertar uma repreensão de uma forma linda aos discípulos, dizendo: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vocês vão continuar sofrendo? O que Jesus está dizendo é: vocês andam comigo, mas vocês não aprenderam absolutamente nada. Vocês estão 24 horas comigo, mas vocês não entenderam o sentido da coisa. Faz o seguinte: ó geração incrédula, já que vocês vão continuar sofrendo, mesmo com a minha presença aqui, faz o seguinte: traz o garoto. Eu vou melhorar. Se os meus discípulos que andam comigo, comem comigo, oram comigo, aprendem comigo, não puderam dar jeito, traz o garoto para mim. Eu vou repetir: traz o garoto para mim. Por quê? Porque Jesus me trouxe aqui debaixo de uma palavra profética para olhar para alguém e dizer: traz o que tira o teu sono para mim, traz a angústia do teu coração para mim, traz estas pendências que existem dentro
garoto da tua alma para mim, traz essa crise de ansiedade para mim, traz o que te perturba todos os dias quando você deita a cabeça no teu travesseiro para mim, traz os remédios controlados para mim, traz tudo aquilo que inquieta a tua alma e te tira do foco, porque tem coisas que médico não resolve, tem coisas que juiz de direito não resolve, tem coisas que bispo não resolve, tem coisas que governo federal não resolve, tem coisas que polícia não resolve, existem coisas que só Jesus resolve para mais, e Jesus me trouxe aqui para dizer: traz para mim, traz. Marco Aurélio, não entendi. Bateu em várias portas e nenhuma se abriu, traz para mim. Buscou ajuda dos influentes e ninguém te abriu as portas, traz para mim. Fez de tudo, investiu, pagou e tirou do que não tinha e não deu jeito, traz para mim. Tem coisas que só Jesus resolve, mas só que perceba que Jesus vai estabelecer uma ordem. A ordem é: traz o garoto para mim. E toda a ordem de Jesus tem que ser obedecer. Ele estabeleceu, então obedeça. Pega um garoto se debatendo, se agitando, se lembre, ele está endemoniado, e levam até G. O pai está na retaguarda, só observando o que vai acontecer, porque quem sabe na mente do pai agora é: Jesus vai impor a mão e vai expelir o demônio, Jesus vai liberar uma palavra e tudo vai ficar calmo. Só que não, Jesus manda chamar, e sabe o que Jesus faz? Absolutamente nada. E dói porque eu venho num culto como esse, lotado de problema, porque a vida não é uma utopia, problema chega para todo mundo, e eu levo aos pés do meu Jesus para resolver, e Jesus não faz absolutamente nada. Sabe o que é? Porque eu quero que Ele faça hoje, mas talvez o hoje dele seja amanhã. Não, mas tem que ser amanhã, senão eu vou chutar o pau que sustenta a minha barraca. Mas talvez o amanhã seja a semana que vem, talvez a semana que vem seja o mês que vem, e se for o ano que vem? Posso te dizer algo, só para te alegrar? Jesus fazendo ou não fazendo, você ainda está no lucro. Me pergunte por quê? Porque se Ele foi capaz de parar uma multidão, observar você, mandar chamar e te analisar, Ele fazendo ou não, nós, tu, estamos no lucro. Por quê? Porque se os olhos dele estão sobre mim, o que eu preciso é descansar. Só que tem mais. Eu preciso montar uma estruturação de texto, entregar a vocês e encerrar minha oportunidade, porque eu vim aqui como um profeta. Eu vou dar só um tiro, pega quem quiser. Nós temos 3 personagens no texto. Nada pode tirar sua atenção, nada agora. Se tirar sua atenção, não provém de Deus, a não ser que for algo muito urgente. Nós temos 3 personagens no texto: Jesus, um pai e um filho, e uma multidão grandiosa que os assistem. Percebe isso aqui? A multidão falava alto, sim ou não? Concorria, sim ou não? Disse-me disse, sim ou não? Do nada todo mundo silenciou para ver Jesus, um pai e um filho. Agora perceba, quem que é o pai? O pai sou eu, o pai é você, o pai somos nós. Me pergunte por quê? Porque o pai é um administrador das bênçãos que vem de Deus. Eu te explico. Tudo que eu tenho, tudo que você tem e tudo que nós temos não é nosso, é graça, favor e Deus me dá, eu administro e depois eu presto conta para. Deixa eu melhorar para você. Você viu que eu apresentei a minha família no cartório de São Mateus, Zona Leste de São Paulo?
Na minha certidão de casamento diz que Laís Nayane é minha esposa, e nos casamos sob o regime de comunhão parcial e se Deus quiser tirar ela de mim? O meu maior sonho, e foi realizado, era ser pai de menina. Deus me deu a Lara. E se Deus quiser tirar de mim? Deus me presenteou e me agraciou através do meu trabalho de ter um imóvel próprio. E se Deus arrancar de mim? A única coisa que eu sei fazer na vida, o meu ganha-pão, é minha comunicação. Eu trabalho exercendo e usando a minha voz. E se Deus arrancar minha voz, eu vivo do quê? Perceba que tudo que eu tenho não é meu, tudo que eu tenho é, e eu preciso usar e administrar para a honra e glória do nome. Perceba que se o pai é o administrador, quem que é o filho? Salmo 127 verso 3, os filhos são heranças do Senhor. Filhos não é do pai, filhos não é da mãe, os filhos são heranças do Senhor. Ou seja, se filho é herança do Senhor, Deus me deu, eu administro, mostro o caminho, mas os filhos não são meus, os filhos são do Senhor. E se eu pegar a palavra herança e somar com aquilo que Deus fez para Abraão e Sarai, uma promessa, vocês estão velhinho, terceira idade, Abraão quis dar um jeitinho brasileiro, se intrometeu, mas eu vou honrar minha palavra. Deus dá o Isaac, que significa riso, sorriso. Isaac é uma promessa. Perceba, se eu pegar a palavra herança e somar com promessa, o resultado você já sabe qual que é. Me pergunte qual. Filho é uma bênção que vem de tem pai que pode abandonar, tem mãe que pode jogar, tem pai que pode assassinar, tem gente que pode abortar, mas você querendo ou não, é Bíblia. Filho é herança, é bênção do Senhor. Eu repito, filho é herança, é bênção do... Agora perceba isso aqui, escute. Deus entrega uma bênção na mão do administrar pai, mas por não saber administrar direito, aquilo que era bênção acaba de se tornar maldição em suas... Perceba, Deus pega a bênção e entrega para o administrador, mas por não saber administrar direito, aquilo que era bênção se torna em maldição. Agora olhe para cá. Jesus manda chamar quem? O filho. Jesus faz alguma coisa? Por que Jesus não faz nada? Porque Jesus nunca vai tratar primeiro do problema sem antes tratar de quem não soube administrar o problema. Como Jesus vai tratar de quem é menor de idade sem antes tratar do responsável que é de maior? Jesus não vai ir no problema sem antes tratar de quem não soube administrar o problema. Perceba que o pai sai de casa para buscar ajuda só que Jesus não vai tratar do filho, Jesus vai tratar primeiro do... Jesus, segura, já aplaude, segura. Jesus chega no pai, escuta. Jesus chega no pai, e quando Jesus chega no pai, Jesus vai fazer uma pergunta, porque sempre Jesus trabalha fazendo perguntas. Pergunta é o processo da reflexão. Jesus chega e diz: vem cá, tu saiu da tua casa, tua causa é nobre, teu filho está dando um trabalho, a tua vida está uma desgraça, a tua face demonstra tristeza, medo, parece que tu não dorme faz anos. Só que me permite te fazer uma pergunta. Tu foi ousado, rompeu uma multidão, se lançou nos meus pés, me chamou de mestre, tu envergonhou os meus discípulos na frente de todo mundo. Agora eu posso te fazer uma pergunta? Há quanto tempo lhe sucede isto? Jesus me trouxe aqui para perguntar para alguém: há quanto tempo isso está assim? Posso melhorar? Posso? Jesus está dizendo assim para o pai: ei, vem cá, o problema está grande hoje, mas aonde você estava quando o problema era pequeno?
e ainda dava tempo de você resolver. Aonde você estava quando era para cortar o mal pela raiz, e ao invés de ter cortado, você se isentou e disse: amanhã eu resolvo. Só que o amanhã chegou e você estava atarefado demais, muita coisa para fazer, e você deixou para a semana que vem. Só que a semana que vem veio e tudo mudou e tirou você do foco daquilo que você tinha que resolver, e você procrastinou para o mês que vem. O mês que vem chegou e aí você estava atolado de coisa, e aquilo que era pequeno foi tomando forma, criando corpo, anticorpos, e de repente o que era pequeno cresceu, e quem dormia não dorme mais, quem sorria não sorri mais, quem descansava não descansa mais, quem desfrutava da paz, do gozo, do consolo não consegue mais. Por quê? Porque ao invés de ter cortado o mal pela raiz, você se isentou. Agora cresceu, está grande demais, e tu fica fazendo como muitos lá fora: ano que vem melhora, ano que vem eu mudo. Quando os focos raiarem no céu, no Réveillon de 2023 para 2024, eu me posiciono, eu me converto, eu me conserto. Aí eu lembro de mamãe dizendo: vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Perceba que existem coisas que não foram tratadas no passado, que estão pesando o teu presente, e se não for tratado, vai comprometer o teu futuro. Jesus está fazendo apenas uma pergunta para o Pai, dizendo: há quanto tempo isso está? Jesus está fazendo o Pai ativar o arquivo morto. Sabe aquele arquivo que a gente foge, que a gente some, que a gente não quer lembrar, mas a gente sabe que existe? É lá que Jesus está tocando, na ferida. É por isso, bispa, que eu digo que Jesus sempre foi e sempre será o maior psicólogo, psicanalista e coach que existiu na face da terra. Me pergunte por quê? Porque Jesus faz pergunta e faz a gente pensar, faz a gente refletir. Aí Jesus diz: há quanto tempo está assim? O Pai responde dizendo: desde infância. Desde infância. Deixa eu falar algo aqui para vocês com todo amor, com todo carinho. Eu não sei se vocês sabem, mas a vida, ela é composta de ciclos, ciclos correspondentes a 7 anos. Perceba que Jesus faz uma pergunta e a devolutiva do Pai é: desde infância. Só que epígrafe do texto está escrito: a cura de um jovem lunático. Perceba que o problema não veio quando era jovem, veio quando era desde um pai e uma mãe descobrem que estão grávidos. Há uma expectativa: será que é menino ou será que é menina? Tem até revelação de sexo. Eu acho isso demais. Nasce o bebê e de repente ele começa a crescer, e daqui a pouco está aqui no púlpito igual Israel, cantando, pulando, pegando o microfone e até simulando que está cantando. Quando você percebe, é uma criança que está correndo no meio da igreja. Só que a criança cresce e de repente vira um pré-adolescente. Só que o pré-adolescente também cresce e daqui a pouco virou um adolescente. Só que o adolescente continua crescendo e daqui a pouco ele vira um jovem. Se é jovem e está dando um trabalho desse, imagine se fosse adulto. O que eu quero que você perceba é que a pendência que não foi resolvida na infância está acabando com o presente desta família, e não tem nem como projetar o... Posso ir mais profundo com vocês, te fazer pensar? Posso? Eu estou falando de um pai, e eu estou falando de um... Vocês não acham que falta alguém aqui nesse texto, não? Quem que falta aqui? Cadê a mãe? Eu seria louco, irresponsável, de me aventurar e inventar o que aconteceu com essa mãe, porque eu não sei, e eu não tenho autoridade bíblica nenhuma ou respaldo para falar. Mas vamos de suposição?
Quem sabe esse pai perdeu a esposa e agora ele está perdendo para Satanás a última coisa que ele tem na vida. O seu único, o que eu vim através da ajuda do Espírito Santo mostrar para alguém é: perdas do passado comprometendo o meu presente e afetando. Alguém está aqui? Aí o pai vai dizer: Senhor, eu não queria tocar nesse assunto, me machuca demais, dói demais, eu me esquivo, eu entro debaixo de uma cama para não responder. Mas o Senhor está perguntando, e eu vou ter que te falar, não é de hoje, faz tempo. E já que o Senhor perguntou, eu vou continuar falando, porque eu preciso te falar. Tem mais. É desde a infância e só eu sei o que eu passo dentro da minha casa. Porque lá não tem curtida, lá não tem like, lá não tem compartilhamento, lá não tem visualização, e eu sei o que acontece lá, porque é todo dia que desce um espírito maligno que bagunça, baderna, lançou no fogo, lançou na água, machuca, é uma gritaria, uma quebradeira, e eu não tenho paz. Sabe o que eu acho interessante? É que o pai sai de casa para buscar ajuda para quem? Só que Jesus não está tratando do filho, Jesus está tratando repito, porque Jesus nunca vai tratar do problema sem antes tratar primeiro de quem não soube administrar perceba que o problema não está no problema, o problema está em quem não soube administrar o problema. E hoje Jesus me trouxe aqui para mostrar para você, assim como Ele mostrou para mim, que o problema não é o problema sou eu. Eu costumo pegar o problema e sair culpando um, culpando o outro, ministério, igreja, e eu esqueço de olhar para mim. E aí Jesus às vezes tem que descer, fazer um tete a tete, uma consulta e dizer: olha para dentro de você. É desde a infância? Fale mais, tem mais. Muitas das vezes no fogo, na água, baderna, gritaria, atrofia, se definha, arranja os dentes, se baba todo. Aí o pai vai olhar para Jesus e vai dizer assim: mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Irmãos, olhe para cá, isso aqui é um pouco grave, porque não basta desabafar. O pai está jogando a negligência dele, o erro dele em cima de quem? De Jesus. É como se eu fizesse algo errado e jogasse na conta do outro. Só que não é o outro aqui, é G. O pai está apontando o dedo na cara de Jesus e perguntando: você pode fazer alguma coisa por mim? Espera aí, irmãos. É Jesus que sai da onde está e vai até a casa, bate na porta, pede para passar um café, pãozinho, uma manteiguinha, um requeijão, vamos fazer uma ceia, daqui a pouco eu oro e vai ter libertação nessa casa? Não. Quem é que sai e vai em busca da ajuda e se lança aos pés de Jesus? O pai que vai buscar ajuda e está apontando o dedo, prensando Jesus na parede, dizendo se Jesus pode fazer alguma coisa. Parece que Jesus não gostou disso não. E eu te provo por quê. Porque Jesus vai responder para o pai fazendo outra. Porque Jesus complica, descomplica, depois explica porque complicou. Quer que eu repito? Jesus complica, descomplica, depois explica porque complicou. Jesus olha e diz: você pergunta se eu posso fazer, camarada? Ei,
Você pergunta se eu posso fazer, e eu te pergunto: tu crê que eu possa fazer? Porque o problemático do texto aqui não sou eu. Quem está cheio de problema, quem foi irresponsável, quem procrastinou, quem foi negligente foi vô. Só que quando Jesus dá um chacoalhão no Pai, Jesus é consolador, misericordioso. Quando o Pai toma aquele jab de direita, que vai entortar e beijar a lona, Jesus chega com a palavra de misericórdia e diz: fique tranquila. Se tu podes crer na minha presença, tudo é possível ao que crer. Quem que está com a Bíblia aberta aí? Quem que está com a Bíblia aberta? Quem que está com a Bíblia aberta aí? Alguém está aí? Alguém está aí? Se tu podes crer, tudo é possível aqui. Eu já estou terminando. Eu posso mostrar o que aconteceu aqui? Posso? Vocês estão aqui? O Pai recebe uma palavra de ânimo, uma palavra profética. Essa palavra não vem de qualquer pessoa, vem de G. É como se você entrasse aqui murcho, desacreditado, amargurado, sem esperança, e recebesse uma palavra que te enchesse. O Pai vai receber uma palavra de Jesus dizendo: se tu podes crer na minha presença, tudo é possível aqui. O Pai estava aqui embaixo com a palavra. Vocês estão aqui? Eu vou te mostrar na Bíblia. Quando o Pai ele enche o peito, porque ele recebe uma palavra profética, ele vai gritar dizendo: olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, não perca nada agora. Eu creio, Senhor. Só que tem um ponto de exclamação. Ele está dizendo para Jesus que crê. Só que daqui a pouco ele diz: ajuda a minha está errado. Como alguém diz que crê e está pedindo para Jesus curar a incredulidade? Lembra que eu disse que Jesus liberou a palavra profética? Ele se encheu. Acontece muito com a gente. A gente entra dessa porta para dentro e a gente recebe uma palavra, e a gente levanta a mão e diz: eu recebo, eu tomo posse. Só que crer da porta para dentro é fácil. Eu quero crer da porta para fora, quando as circunstâncias dizem que não. Só que aqui eu tenho um problemaço. Me pergunte por quê? Porque Jesus está na frente do Pai, e o Pai vai dizer: eu creio ser. Só que esse pai acaba de cometer um delito. Me pergunte qual? Ele vai mentir, dizendo que crê, na frente daquele que era a própria verdade. Como alguém mente na frente daquele que é a própria verdade? Quando o pai diz que crê, ele mentiu. E como ele sabe que não existe mentira que se sobressaia na frente da verdade, é como se ele olhasse e dissesse: menti, vacilei, deu ruim, dá para consertar? Jesus só fica olhando: Senhor, eu não creio mais em nada, eu não acredito mais em nada, ajuda a minha incredulidade. Tudo que Jesus queria é que o pai colocasse para fora aquilo que ele estava sentindo. Eu sou um incrédulo, eu não acredito mais em. Só que agora Jesus tem dois problemas. Me pergunte qual? O que é pior? Um endemoniado ou um incrédulo? Alguém me ajuda? O que é pior, um endemoniado ou um incrédulo? Ao meu ver, tá? Um incrédulo. Porque o endemoniado, você ora, jejua, expulsa em nome de Jesus, e daqui a pouco ele está liberto, adorando, glorificando e tomando santa ceia. Só que o incrédulo, irmão, é melhor deixar para lá. Perceba que Jesus primeiro vai tratar do, para depois tratar do. Vocês estão aqui? Eu estou terminando, não perca isso.
Pelo amor de Deus, quando o pai diz, ajuda a minha incredulidade, é como Jesus estava dizendo, era isso que eu queria ouvir de você, porque eu te conheço, te esquadrinho, te sondo, sei quem você é, mas eu só precisava que você confessasse, colocasse para, eu não acredito mais em, o pai está dizendo, eu já tentei com a força do meu braço, não deu certo, faça conforme o teu querer, faça conforme a tua, olhe para cá, João capítulo 5, quem já leu esse texto? O paralítico no tanque de Betesda, já ouviu isso aqui? Jazia 38 anos, nos alpendres, cercado por coxos, paralíticos e defeituosos, se assim eu posso dizer. Jesus entra pela porta da ovelha, olha para cá, e vai até em direção do paralítico, faz uma pergunta um pouco contraditória, queres ficação? Pô Jesus, me ajuda aí, 38 anos, eu vejo as águas se movendo, os anjos descem e sobem, eu tento a libertação, eu tento pular, quando tento pular alguém vai na minha frente. Ele está dizendo, eu sou o pior no meio dos piores. Mas por que Jesus pergunta? Porque Jesus precisa fazer ele colocar para, eu até queria, mas eu não consigo. O que ele carrega dentro de si? Complexo de inferior. Agora eu te faço uma pergunta, Jesus podia entrar na porta das ovelhas, sim ou não? Pode. Podia ter ele, sim ou não? Podia. Pega a tua cama, levanta, anda. Ele ia levantar e carregar a cama? Mas que adianta levantar, carregar a cama e estar curada por fora, sendo que continua complexado pelo lado? Aí Jesus, sabendo, disse, queres ficação? Até queria, mas eu carrego um complexo de inferioridade. Faz o seguinte, já que você colocou para fora o teu complexo, levanta, pega a tua cama e anda. Por quê? Porque você vai andar não somente curado por fora, mas também vai andar sarado por dentro. Certo aqui? Quando Jesus fala com o pai e o pai coloca para fora, o pai desabafou. Aí agora sim Jesus vai em direção de quem? De quem? Gente, isso aqui é evangelho. O evangelho consiste de dentro para fora, e não é de fora. É simples. Jesus chega e vai liberar uma palavra e vai dizer, espírito mudo e... Por que os discípulos não conseguiram expulsar? Está a resposta aqui. Porque o diabo, o demônio, a entidade que agia no garoto fazia com que ele não escutasse e que ele não... Então imagina os discípulos, sai em nome de Jesus, sai. Como vai sair? Sendo que o espírito maligno deixava surdo e mudo. Aí Jesus chega e libera a palavra, o espírito maligno que deixa ele mudo e surdo. Qual que é seu nome? Kátia. Aqui dá para falar 3 horas para jovens. E aqui eu falo sobre o demônio que está agindo nas casas no século 21. Me pergunte qual? O demônio da quebra de comunicação. Já percebeu? Os filhos não conseguem mais ouvir os pais, e os pais não conseguem mais falar com os seus. Outro dia eu volto para falar disso aqui. Olha para cá. Espírito mudo e surdo. Aqui não é Pedro, aqui não é João, aqui não é Tiago. O papo é reto com você. Sai dele e não entra nunca. Você nunca mais volta amanhã? Você nunca mais volta semana que vem? Você nunca mais volta ano que vem? Por quê? Porque tem coisas que a gente vai viver uma vez, para nunca. Você não está entendendo, mas eu vou profetizar. E quem acredita em palavra profética, levanta a mão. Eu não tenho cara de profeta, eu sei disso, mas eu tento viver uma vida de profeta. Então levanta as suas 2 mãos, que eu vou profetizar. Não se preocupe, se a partir desse dia de hoje algumas coisas se agitar na tua casa, na tua família, nos teus relacionamentos, nas suas amizades, não se preocupa se você sair daqui, algum carro te fechar e quiser fazer confusão. Não se preocupa se você acordar de manhã em plena 6 horas no horário de pico, alguém pisar no teu pé e querer discutir ainda com você. Sabe o que é? É que você veio num culto profético como esse.
E Jesus me trouxe aqui para liberar uma palavra dizendo: Satanás, pega as tuas barganhas, pega as suas trouxas, as suas arruaças, tudo que você fez. Por quê? Porque assim diz o Senhor: é uma vez para nunca. Tem uma irmã que já pegou ali. É uma vez para nunca mais. É uma vez para... Eu não sei se você acredita em mundo espiritual, mas Paulo diz que os espirituais discernem as coisas do Espírito. E se você é espiritual, libera para o mundo espiritual dizendo: na minha vida foi uma vez para nunca mais. Uma vez para nunca mais. Uma vez para nunca. Escute. Escute, eu encerro. A palavra foi liberada. Quem que liberou a palavra? Foi Bispo Williams? Foi Bispa Fábia? Foi Marco Aurélio? Quem que liberou a palavra? Então para de querer colocar a mão onde você não foi chamado. Para de ficar postando as suas mazelas, suas feridas em rede social, em stories de Instagram. Para de ficar acumulando ferida, porque quem mostra ferida demais atrai mosca para o ambiente. Você veio no culto, Deus falou com você, Jesus liberou a palavra, então deixa a palavra fazer efeito. É uma vez para nunca mais. Só mais 10 minutos. Escute. Jesus chega no menino, libera a palavra. O espírito se agita com violência, porque tem gente que pensa que a palavra é liberada. Olhe para cá, não perca isso. E vai acontecer o processo de calmaria, de bonança. Não. Toda vez que a palavra for liberada, as coisas vão agitar, o negócio vai pegar, o fogo vai, o negócio vai. Só que calma. O processo da agitação vem com violência, mas descansa, que daqui a pouco a calmaria chega. Ao ponto de ser tão calmo que quem está olhando de fora está dizendo que o menino está morto. Aí eu só vou te mostrar agora, que eu queria chegar aqui e fecho a conta, porque Jesus trata primeiro do Pai, para depois tratar do... Porque quando Jesus está tratando do Pai, o Pai vai dizer que ele é um incrédulo. Quando o menino cai como morto, a multidão está dizendo: morreu, já era, finish, game over, não volta mais. Só que tem um porém. Jesus tratou primeiro de quem? Se Jesus tratasse primeiro do filho, o menino ia cair como morto e está no meio da multidão dizendo: agora já era, perdi meu único bem, a única coisa que me restava. Só que Jesus, sabendo disso, curou primeiro a incredulidade do... Agora o pai está vendo o menino morto, mas o pai está tranquilo. Por quê? Porque a multidão está dizendo que morreu, mas se é Jesus que está fazendo, aí Jesus vem, pega o menino pela... Alguém está comigo aqui? Pega o menino pela... Irmão, fala de fundamento, firmamento, peso e responsabilidade. Aonde está isso na Bíblia? Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é? Jesus pega o menino pela... Porque na Bíblia existem dois tipos de milagre. Disse qual? Coletivo e indivíduo. Coletivo e indivíduo. Quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta, ore ao Pai em secreto, e Ele que te contempla vai te recompensar no teu culto. Perceba que lá quando Jesus vai curar a filha de Jairo, Ele entra no quarto e faz o quê? Tira todo mundo, porque tem coisas que é só Jesus e você e G, mas tem alguns milagres que Jesus gosta do coletivo, para o negócio ficar grande, o nome dele se glorificar. Aí Jesus olha, pega o menino pela mão e traz porque a multidão está dizendo que está. Perceba que quem está lá fora está dando diagnóstico, morreu, mas está esquecendo de ver quem que está do nosso lado. Quem que está do lado do Pai? Jesus. Agora olhe para cá que eu encerro. Jesus vai pegar o filho, e Jesus vai pegar Jesus vai restabelecer algo que nunca existiu nessa casa. Me pergunte o quê? Comunicação.
O menino era mudo e não é de nascença, era o espírito que estava nele. Esse menino nunca disse para o pai: papai, eu te amo. E esse pai nunca disse para o teu filho: teu pai também te ama, ao ponto do filho ouvir. Jesus pega o filho, Jesus pega o... Será que o pai está apto para receber de novo aquilo que foi perdido? Claro, porque ele entendeu que primeiro Jesus tem que tratar dele, para depois tratar do problema. Aí o que Jesus faz? Vai unificar as duas pontas que não estavam conectadas. Encerra agora. O mesmo caminho que o pai fez de casa até a multidão com o menino endemoniado, olhe para cá. O mesmo caminho que o pai e o filho fez de casa até a multidão com o filho endemoniado, é o mesmo caminho que o pai vai voltar com o filho liberto de mãos, porque em lugar de vergonha terás dupla. Agora, vou encerrar agora, não está no texto, mas eu vou conjecturar, posso? Quando Jesus viu o pai e o menino de mão dada, imagina Jesus: está tudo bem? Está curadinho? Está tudo certo? Aprendeu que primeiro você, depois o problema? Aprendi. Então faz o seguinte: agora volta para tua casa. Se tiver uma quantia guardada, compra 10 quilos de picanha. Não precisa fazer o L, nada contra. Compra um fardo de Coca-Cola. Faz um culto de ação de graça. Chama o bispo, chama a bispa. Se lembrar do pregador, o Marco Aurélio vai estar lá também. Só que se esqueça de uma coisa: vai voltar a ter paz na tua casa, amor, consolo, alegria. Por quê? Porque quando Jesus trata primeiro de mim, eu entendo que o problema sempre vai existir. Só que não é como eu vejo o problema, é como eu estou corado diante deste problema. Jesus me trouxe aqui com uma palavra rema, simples e objetiva, para dizer para alguém: nós precisamos entender que somos nós que precisamos mais de ajuda do que o problema que estamos levando para Jesus resolver. Jesus me trouxe aqui só para me dizer que o problema não está no problema. O problema sou eu. Que Deus nos ajude a melhorar. Que Deus nos faça entender o poder da administração. Porque no final da conta, somos nós que somos responsáveis por tudo aquilo que o Pai entendeu que primeiro Jesus trataria dele, para depois tratar do e eu espero, humildemente falando, que hoje você possa sair daqui entendendo que problemas sempre vão existir, mas o que importa para Jesus não é o problema, é como você vai se comportar perante a este problema. Portanto, eu encerro, entrego o microfone agora, mas antes eu quero que você coloque a mão no teu coração, abaixe a tua cabeça, feche os seus olhos e diga assim: Jesus, obrigado, porque hoje, de uma forma pedagógica, de uma forma direta, eu entendi que o problema não é o problema sou eu. Senhor, me ajuda a melhorar, porque sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso. Senhor, eu entendo que sou eu que preciso mais de ajuda do que o problema que eu estou levando para o Senhor resolver. Que Deus seja louvado pela tua vida. Obrigado.